em nome do Partido Social Democrata, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, queria dar-vos aqui algumas notas que me parecem relevantes. Nós estamos confrontados com uma sessão parlamentar amanhã que é verdadeiramente extraordinária, porque estão para serem debatidas cerca de 100 iniciativas dos diversos grupos parlamentares, projetos de lei, projetos de resolução, onde o PSD não propõe nada, não propõe nenhum projeto de lei, nem projetos de resolução. Vamos apresentar propostas de alteração às propostas de lei do Governo, com certeza. O que nós achamos é que no período extraordinário que Portugal está a viver, importa que os cidadãos não sejam inundados com um conjunto ilimitado, imoderado, desequilibrado de iniciativas legislativas que, em boa verdade, não contribuem para a serenidade, para uma certa tranquilidade social que tem que se viver neste momento. O PSD continua a pensar que não se deve trabalhar na base de uma espécie de folclore parlamentar, a ver quem é que tem mais iniciativas e mais ideias, mas deve, sobretudo, trabalhar numa lógica em que o Governo, que está neste momento habilitado através da declaração do estado de emergência, deve ser ele a protagonizar um conjunto de iniciativas legislativas ponderadas, sensatas, nas quais o PSD também quer dar o seu contributo, evidentemente. Portanto, o PSD não abdica do seu papel de legislador no Parlamento e de ajudar o Governo, que é como quem diz, o país, a ter as melhores leis. Aquilo que o PSD não pode é acompanhar este exercício de verdadeiro folclore parlamentar. E por isso a nossa decisão está tomada. Amanhã, em relação às cerca, se não estou em erro, são mesmo 100 iniciativas legislativas, projetos de lei e projetos de resolução, o PSD votará contra todas as iniciativas. Votará contra todas as iniciativas. E este voto contra não é um voto que se baseie na substância e no mérito substantivo de cada uma das iniciativas, é porque justamente nós entendemos que em tempos de crise e tempos de grande dramatismo social como aquele que vivemos, o que mais importa é, também no aspecto legislativo, nas leis, termos uma relação de serenidade, de equilíbrio e de prudência com os cidadãos em Portugal. Iremos apresentar, como sempre fizemos, propostas de alteração às propostas de lei do Governo. Sim. Apresentaremos em relação às duas propostas de lei que estão em discussão amanhã, que é uma que tem a ver com autarquias locais e a outra que tem a ver com as prisões. O PSD apresentará e irá debater as propostas de alteração às propostas de lei que o Governo traz aqui ao Parlamento e fará o mesmo no futuro. E também com isto não quer dizer que o PSD autorrenuncie a este direito que tem de apresentar moderadamente, equilibradamente, sensatamente, iniciativas legislativas, sobretudo projetos de lei. Projetos de resolução parecem-nos, neste momento, são completamente inúteis, do nosso ponto de vista, porque, no fundo, é estarmos a dizer ao Governo o que deve fazer e não deve fazer. Por outro lado, aliás, na questão de renunciarmos a este conjunto, votarmos contra estas iniciativas, nomeadamente projetos de lei, também tem a ver com um aspecto que nos parece muito delicado, que é muitos destes projetos de lei que os grupos parlamentares apresentam vão diretamente contra aquilo que é o princípio constitucional de não se fazer uma legislação durante o ano económico que aumente a despesa ou reduza a receita face àquilo que está orçamentado. Ora, muitas iniciativas de muitos grupos parlamentares aumentam fortemente a despesa e retiram fortemente a receita com a qual o Governo contava. Nós pensamos desta maneira, que é uma maneira desencontrada e desequilibrada, não se governa bem um país e, por isso, repito, o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, amanhã votará contra todos os projetos de lei e projetos de resolução apresentados e que constam, aliás, na agenda e que são 100 iniciativas parlamentares. Estamos a trabalhar nisso, estamos a entregar as nossas propostas, elas irão, obviamente, ser articuladas e debatidas com o Governo e, portanto, esperamos, obviamente, formar o nosso sentido de voto até
até ao momento em que está em causa, que é amanhã, durante a tarde, ao fim do dia. Não por uma razão, porque repare, nós, no que tem a ver com propostas de lei, já tivemos aqui uma situação em que votámos a favor, com propostas de alteração do nosso lado, e por outro lado já tivemos até uma situação em que nos abstivemos em relação a uma proposta de lei do Governo. E não quer dizer que numa futura não venha o PSD ter até um voto contra em relação à proposta de lei. O que sempre aconteceu até aqui é que o PSD, perante uma proposta de lei do Governo, apresenta as suas propostas de alteração. Apresenta o seu ponto de vista, dá os seus contributos na ótica do PSD para que essas propostas de lei sejam melhoradas, sejam corrigidas, sejam valorizadas, sejam mais adequadas à circunstância. Se o Governo as aceita, nós votamos obviamente a favor, na votação final da proposta de lei. Se o Governo as não aceita, nós temos outra atitude, como aconteceu já, um voto de abstenção, e pode até vir a acontecer no futuro, também votos de abstenção ou votos contra. Portanto, o PSD sente-se completamente livre em relação a esta matéria, não está minimamente subjugado. Aquilo que o PSD diz em relação ao que está em concreto amanhã é, nas duas propostas de lei, apresentamos propostas de alteração e votaremos conforme aquilo que for a negociação que está a ver com o Governo. Em relação às apreciações parlamentares, nós iremos entrar num debate normal, tranquilo. Achamos que isso é muito importante também, que haja apreciações parlamentares em relação à produção legislativa do Governo, nomeadamente através de decreto-lei. O que nós dizemos é que em relação às 100 iniciativas, projetos de lei e projetos de resolução, isto não é a forma de legislar no Parlamento, do nosso ponto de vista, no momento em que se deve haver serenidade, equilíbrio, prudência e até alguma contenção da parte dos órgãos que têm, neste momento, capacidade para legislar, que é o Parlamento, evidentemente.